Olá, continuando com a nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar dos analisadores de energia da Ryoki. Para quem não conhece, a Ryoki é um fabricante japonês de equipamentos de teste e medição, onde eles têm duas divisões. Eu tenho uma divisão mais voltada para equipamentos de bancada, onde já é muito conhecida aqui no Brasil, principalmente nas indústrias automotivas e nas indústrias de componentes eletrônicos, tá? Mas eles trabalham também com uma divisão de equipamentos portáteis, mais voltado para o pessoal de manutenção, onde eu tenho multímetros, alicates amperímetros, eu trabalho com megômetros e os analisadores de energia. No caso, a Ryoki tem desde o modelo de entrada, onde eu tenho um watímetro para medir simplesmente demanda, onde eu consigo fazer essa transferência dos dados via celular, até um equipamento para uma análise mais profunda de energia, que no caso é o PQ3100, que eu vou falar um pouquinho mais agora no detalhe para vocês. Bem, o PQ3100 é uma ferramenta classe S de precisão, onde eu posso fazer medições até 1000 volts, CAT3 e 600 volts CAT4. Eu tenho, além das 3 entradas para tensão, eu consigo monitorar o neutro e o terra. E para as entradas de corrente, eu tenho 4 entradas, onde eu posso configurar vários sensores. Ele acompanha uma ponta flexível de até 5000 amperes. Na tela principal, eu já consigo visualizar todas as informações e eu tenho como configurar o esquema de ligação. Nessa configuração de esquema de ligação, eu consigo praticamente escolher todos os tipos de ligação. À medida que eu for escolhendo o tipo de ligação, ele já me mostra quais as pontas e onde eu tenho que fazer essa conexão. Eu também consigo me selecionar o nível de tensão de limite. Esse nível de tensão serve para quê? Para me classificar o que seria um evento ou não. Então, com base nessa tensão, ele vai considerar em porcentagem o que seria um evento ou não, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Eu também consigo configurar vários tipos de ponta de prova. Depois que eu fiz isso, eu tenho um checklist da minha ligação, onde ele vai me mostrar onde eu tenho uma falha. Por exemplo, aqui ele já detectou que a tensão na fase 2 ela já está um pouco abaixo do meu pré-definido, então ele já recomenda verificar a minha conexão. Tá? Eu também tenho o diagrama de fasores, onde eu consigo visualizar se eu invertir algumas das pontas de corrente e os valores de corrente. A partir daí, eu já posso partir para a minha medição. Eu tenho, por exemplo, aqui a tela 1 de 8, eu estou vendo o gráfico das minhas tensões e correntes, mas apertando o botão monitor eu já consigo navegar entre as telas. Eu tenho uma tela específica para a parte de potência, eu tenho uma outra tela específica para consumo de energia, onde inclusive eu conseguiria entrar com o custo da minha energia, ele já vai me fazer o cálculo de quanto eu estou gastando. E as outras telas, onde eu tenho as informações de voltagem, as informações de corrente, as informações de ângulo de fase, que seriam os diagramas de fasores, e a minha tela de harmônica. Esse equipamento, ele mede até a 51ª harmônica e eu consigo navegar em cada uma delas para saber o valor delas e o valor total. Eu tenho também a indicação das harmônicas para tensão, corrente e potência. E por último eu tenho uma tela que ela como se fosse um multímetro, onde eu consigo visualizar 6 valores pré-definidos, ou eu posso escolher um valor específico para me mostrar. No caso aqui eu estou vendo frequência, mas eu posso verificar qualquer outro tipo de grandeza. Então, se eu quiser, por exemplo, ver a tensão de pico, eu já me mostraria a tensão de pico. As outras configurações que eu tenho desse equipamento, eu tenho, por exemplo, a visualização de registro. Então, a partir do momento que eu começar a fazer um registro, ele já vai preparar o meu cartão de memória, então ele está com o cartão de memória que acompanha o equipamento. Para a configuração que ele tem, ele está monitorando 150 dias. Ele também vai ter uma tabela de eventos
que eu consigo ver detalhadamente. Então, se eu entrar no botão de eventos, ele vai me falar que aconteceu um evento em determinado momento, vai mostrar o gráfico, que aqui no caso foi o início do registro, e quando que aconteceu esse evento. Outras informações que eu tenho, na minha tela de configuração, deixa eu só parar o registro para conseguir fazer as alterações. Na minha tela de configuração é a mesma coisa, eu tenho 7 telas. Na primeira tela delas eu conseguiria fazer a configuração do equipamento, que eu usei aqui no botão de cabeamento, mas eu consigo fazer a configuração geral do equipamento, onde eu tenho, por exemplo, onde eu quero armazenar essas informações, qual é o meu intervalo de registro. Então está selecionado para monitorar um intervalo de 1 minuto, mas eu consigo pegar intervalos de registro muito menor. Dependendo do meu intervalo, ele vai me mostrar o quanto eu tenho de memória disponível. Então, no intervalo de 5 segundos, eu tenho 12 dias. O normal, por norma, é você monitorar a cada 10 minutos. Então, eu tenho mais de 1 ano de registro. Ele limita o registro para 1 ano, mas eu teria mais memória disponível. Outras configurações, então aqui é onde eu configuro os meus eventos, o que seria um evento. Então, por exemplo, para tensão, tudo que baixar, tudo que exceder 70 volts ele vai considerar como um transiente, o que ele considera um pico e uma queda, e todos esses valores aqui são configuráveis. Também consigo configurar o que eu considero um evento ou não e o que eu quero registrar. Uma coisa interessante, que é um diferencial desse equipamento, é o quanto eu conseguiria registrar antes e depois do evento. Então ele guarda essa informação também. E configurações básicas do equipamento, data e hora, e a tela de configuração de interface desse equipamento. Então eu consigo configurar uma porta LAN e fazer acesso remoto dessas informações, que eu vou mostrar em seguida para vocês, eu acessando esse equipamento remotamente via cabo de LAN. Agora eu vou mostrar para vocês como conectar o analisador de energia numa interface LAN. Eu conectei o equipamento num ponto de rede qualquer, e eu tenho as informações de IP. Essas informações eu vou colocar no meu navegador. Então eu vou colocar lá 192.168.0.149. Já tenho acesso às minhas informações de controle do equipamento. Então qualquer botão que eu clicar no meu navegador eu vou estar mudando em tempo real no meu analisador. Então eu consigo fazer as configurações básicas, configurações de ligação, intervalos entre registro, grandezas que eu quero monitorar, tudo remotamente. Agora eu vou mostrar para vocês o software de gerenciamento. Esse software, eu vou ter que descarregar essas informações para o equipamento e vou fazer uma análise posterior. Agora eu vou mostrar como funciona o nosso software. Uma característica legal desse software é que ele é bem configurável. Eu tenho acesso a todas as informações dele na tela. Então aqui eu tenho um registro que eu tenho salvo no meu computador. Eu consigo acessar, por exemplo, todos os eventos. Assim que eu seleciono um evento, ele já está me mostrando um resumo desse evento. Eu tenho a forma de onda que eu consigo aumentar ou diminuir, fazer as configurações de gráfico. Eu tenho as funções de harmônica, vetores, todas as informações relacionadas a esse evento, e eu tenho também um resumo da minha medição. Então eu consigo, por exemplo, selecionar um intervalo de tempo para me mostrar na tela. Eu conseguiria, por exemplo, pegar uma semana para saber o comportamento de energia nessa semana. Eu consigo escolher o que eu quero visualizar. Então eu tenho as frequências, quanto eu tive de desbalanceamento, quanto eu tive de harmônica. Após fazer essa minha verificação, eu consigo gerar o meu relatório ou no Word ou no Excel. Então ele fica num protocolo aberto que é fácil de alterar os dados, a colocar informações como orçamentos, materiais que são utilizados para fazer a manutenção, ordens de serviço. Então eu vou selecionar aqui que eu quero ver todas as medidas
e peço para estar gerando o meu relatório. Nesse momento ele já vai me falar onde que eu quero que salve esse relatório. Eu vou mostrar para vocês agora um relatório feito. Aqui eu já tenho a minha telinha do relatório, salvo em Word, então todas as informações já estão na tela. Se por acaso eu precisar fazer alguma alteração de título, aumentar ou diminuir o tamanho de algum dos gráficos, eu já consigo fazer essa alteração na visualização dos valores. Então já tenho todos os dados aqui. E estou num ambiente de fácil configuração que é no Word. Para quem quiser mais informações sobre problemas de qualidade de energia, ações que podem ser tomadas, nós temos disponível no nosso canal do YouTube um webinário específico sobre esse tema, onde inclusive eu utilizo o PQ3100 conectado remotamente e mostro como fazer algumas das medições. Não deixe de acompanhar nosso canal e se você gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Obrigado e até mais.